E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, a gente vai entrar nesse capítulo 20, que fala da psicometria, no tema que André Luiz intitulou como Caso de Desaparecimento. Então aqui ele vai trazer, clareando essa visão do que eu falei da Edith, do Jones, para a gente ter um entendimento bem melhor. Ele nos fala assim: no outro aspecto, imaginemos que determinado objeto seja conduzido ao sensitivo para ser psicometrado com vista a certos objetivos. Para clarear a asserção, suponhamos que uma pessoa acaba de desaparecer do quadro doméstico sem deixar vestígio. E é interessante que essa questão de desaparecimento de pessoas é muito usada e é alguma coisa que até na obra Enigmas da Psicometria, Bozano ele trabalha muito sobre essa questão, que é uma aflição e um motivo legítimo, né, dessa busca mediúnica. Então ele vem: buscas minuciosas são empreendidas sem resultado. Lembra-se alguém de tomar-lhe um dos pertences de uso pessoal, um lenço, por exemplo. A recordação é submetida ao exame de um médium que reside a longa distância, sem que informe algum lhe seja prestado. Então isso é algo assim muito comum mesmo, e é interessante, meus queridos, que aqui no nosso país existe sim, mas no exterior, na Inglaterra, na América, não é? Existem até médiuns que fazem parte desse grupo de pesquisa ligado à polícia. E aí eles são remunerados, porque na verdade eles são chamados sensitivos, né? E não é visto assim com nenhuma conotação moral, como a gente aprendeu a ver, né? Com Kardec na mediunidade com Jesus. Então são médiuns que fazem parte dessas equipes de investigação. E quando a investigação material não está muito de acordo, né? Eles pegam e vai para a área espiritual, inclusive até usando mapas. E aí naquele mapa, né, o médium é capaz de indicar o local em que está o avião perdido, a criatura, sabe? Há essa possibilidade muito grande, né? Na verdade, é um médium de psicometria, mas que muitas vezes, sem o amparo do estudo, do esclarecimento, a criatura, ela não sabe assim bem da utilidade, como se fosse uma habilidade, como de desenhar, né? Como de cozinhar, e aí ele usa isso profissionalmente, até porque muitas vezes não tem outro espaço para ele usar, né, dessa mediunidade. E aí ele vai colocando. Então, lembra, buscas minuciosas são empreendidas sem resultado, nessa pessoa desaparecida. Lembra-se alguém de tomar-lhe um dos pertences de uso pessoal, um lenço, por exemplo. A recordação, quer dizer, esse pertence, é submetida a exame de um médium, que reside a longa distância, sem que informe algum lhe seja prestado. O médium recolhe-se e, a breve tempo, voltando da profunda introspecção a que se entregou, descreve com minúcias a fisionomia e o caráter do proprietário. Reporta-se ao desaparecimento dele. Explana sobre pequeninos incidentes em torno do caso em lide. Esclarece que o dono desencarnou de repente e informa o local em que o cadáver permanece. Eu vou pedir licença, né, para contar um fato ocorrido em nossa família. Nós tivemos um tio Dermeval Rodrigues Dantas, que a gente carinhosamente chama de tio do Duca.
E tio Duduca, ele trabalhava numa grande operadora de gasolina, sabe? Ele era um mecânico muito, assim, requisitado, né, por essa operadora de gasolina famosa, mas também era uma pessoa politizada, muito politizada, né? E aí, num determinado dia, ele sai para o trabalho e não aparece. E aí começam as investigações, né? Por hospitais, né? E delegacias e tudo isso para ver, e nada era tirado. Tempos depois, um médium que não sabia de nada, não sabia da história, tudo isso, né? Na casa de minha avó, de uma forma espontânea, né? No momento em que foi feita uma oração, pelo aniversário de uma das tias, e aí esse médium falou, né? Falou o nome e falou assim: ele desencarnou. Mas assim, nesse momento, o médium tocava no ombro da minha avó. E a vovó sempre falava, a vovó falava assim: a gente quando sepulta, né, um filho, é uma dor, mas a gente quando não tem a história, mesmo sabendo, olha só, tendo a intuição que ele já possa ter morrido, né, assim era a expressão dela, mas não há um dia que a gente não pense nesse filho. E aí, observa só, gente, não havia ali um objeto do meu tio, mas havia o ombro da minha avó, que na verdade, em seu campo mental, estava a presença dele. E a fala foi essa: Dermeval Rodrigues Dantas desencarnou. E foi uma surpresa para todo mundo, porque já havia um tempo, né? Ninguém falava. Era um assunto que não se comentava mais em casa, até para evitar o sofrimento de vovó, né? E dos irmãos, tudo isso. E aí aquele médium traz a notícia. Desencarnou, né? E foi ocultado em função de questões políticas, né? E aquela situação toda, que a gente sabe que aconteceu com muitas pessoas, né? E é interessante que a partir daquela notícia, a minha avó aquietou, as lágrimas caíram e ela fez assim, né? Eu tinha essa sensação. E os outros irmãos, né? As outras pessoas ficaram assim olhando, porque aquela pessoa era totalmente desconhecida do grupo. Sabe aquela festinha que vai haver e que alguém que estava na casa, vamos lá que não tem problema nenhum? Aquele momento, reuniões familiares bem simples, né? Não era a festa com glamour que tem hoje. Até aquela reunião que se fazia, né? A gente fazia a comemoração, o bolo, os salgadinhos, os doces, para comemorar o aniversário de uma das tias. E aí vem essa informação. A psicometria, né? E depois, sentada junto a esse médium, eu lembro que a pessoa descreveu todinho como é que ele era, a fisionomia, o temperamento dele, tudo foi descrito. E olha só, naquele momento eu era criança, gente, mas foi algo tão marcante que ficou. E a gente estudando depois vê que ali ocorreu o fenômeno de psicometria. E foi um momento de oração que houve isso, né? Antes de haver a festa, tudo isso, houve a oração, porque essa tia minha tinha feito uma cirurgia e foi, assim, muito bem sucedida, né? E ela, como era muito, assim, religiosa, ela falou, né? Agradeceu a Maria Santíssima, né? Maria de Nazaré, Nossa Senhora, como ela chamava, pediu a bênção para o médico. Ela usou a palavra dela dentro até da questão da Igreja Católica, que ela era católica. E aí vem essa informação. E a partir dessa informação, a vovó serenou, sabe? Serenou mesmo, assim, do seu sentimento. Ela não falava mais tanto. Todo dia, não, um dia que eu não deite, que eu não lembre. Isso aí passou. Então, olha a mediunidade sendo assim usada como recurso de consolo, né? Como recurso de abrandamento. E abrandamento dos dois lados. Ele, como filho, com certeza preocupada com a mãe e com a família, e
ela, como mãe, também preocupada com ele. Então, naquele momento, é aquela fala que, se bem usada, se entrega nas mãos de Deus, essa questão. Entregando na mão de Deus, fica tudo muito tranquilo, muito melhor, né? E aí, está aqui, verifica-se a exatidão de todas as notas e, comumente, atribui-se ao psicômetra a autoria integral da descoberta. Então, até aqui, o que eu falei é assim, né? Então o médium, ele descobriu tudo. Ele descobriu tudo, foi tudo certo, graças a ele. Como até aquele momento, a família assim observava, né? Então, meus amigos, a gente vai observando e analisando a cada momento como é importante a gente estudar. É claro que aquela pessoa depois se tornou uma amiga da família, mas, pelo que eu saiba, né, ela nunca explorou a família em nada, até porque era uma pessoa que costurava e tudo, e a minha tia, minha mãe também costurava, então eles trocavam informações e tudo, né? Se tornou uma amiga da família. Eu não posso dizer, e eu creio que não, ela nunca explorou em nada. Mas se fosse um caráter interesseiro, né, poderia aproveitar esse momento de revelação em que a família, sem entender acerca da mediunidade, viu aquilo como um fenômeno, um milagre, algo sobrenatural, e começar até a manipular de uma forma triste, né, aquela dor, aquela informação. Então é por isso que a gente estuda muito, e a gente é sempre muito grato ao nosso Gerson Simões Monteiro, porque foi o idealizador desse projeto de estudo das obras de André Luiz. Estamos nós acabando, né? Estamos no último livro, que é o Mecanismos da Mediunidade, mas eu tenho certeza, meus amigos, que tem servido para algumas pessoas como um ponto seguro de orientação. No outro dia mesmo, nós fomos entrevistados, né, na Rádio Estação da Luz, lá do Rio Grande do Norte, pelo nosso Tavares, né? E a gente ficou assim, surpresa, como lá está nos Missionários da Luz. Como é que as pessoas estudam, veem orientações, e muitas levando até para as casas espíritas, para aproveitar o que é falado ali para ser estudado, aprofundado em suas casas. Quer dizer, é muito bom estudar, é muito bom conhecer. Não apenas para a gente intelectualizar, mas para a gente ter uma visão assim mais clara da vida e do mundo em que a gente vive, né? E aí continua ele falando, André Luiz falando aqui no Mecanismo da Mediunidade, capítulo 20, que fala sobre a psicometria, no tema e que ele fala do caso de desaparecimento, que é o exemplo que ele está dando. Ele fala assim: entretanto, analisado o episódio do plano espiritual, outras facetas ele revela a visão do observador. Desencarnado, o amigo a que aludimos, afeições que ele possua na esfera extrafísica interessam-se em ajudá-lo. Auxílio esse que se estende naturalmente à sua equipe doméstica. Pensamentos agoniados daqueles que ficaram e pensamentos ansiosos dos que residem na vanguarda do espírito entrecruzam-se na procura movimentada. Alguém sugere a remessa do lenço para investigações psicométricas e a solução aparece coroada de êxito. Então aqui André Luiz vai nos dizendo sempre, né, dessa inter-relação entre plano encarnado e plano desencarnado, entre vida material e vida espiritual, que a gente às vezes esquece, mesmo enquanto espíritas. A gente acostumou ao longo de algumas sugestões, de algumas ideologias religiosas, que nós aceitamos que é assim: vida material, vida espiritual. A gente não consegue entender, então, essa interpenetração das vidas. E aí, não entendendo isso, fica difícil a gente entender a inter-relação entre os espíritos, encarnados e desencarnados. Só há uma diferença de condição.
de uso do corpo físico, mas na verdade a vida é uma só, não é? E a vida sendo uma só, essa relação, ela é muito profunda, muito clara, muito constante. Só que a gente muitas vezes não percebe, a gente muitas vezes não dá, vamos dizer assim, não dá importância, e por isso a gente tem o belíssimo uso do livre-arbítrio, não há dúvida, mas a gente perde muita oportunidade de crescimento, de elevação, de aprofundamento da nossa própria existência. A gente perde porque a gente se sente, a gente vive solitário muitas vezes. E nesse pensamento, tudo eu tenho que resolver, tudo eu tenho que dar conta, é tudo comigo, né? Se a gente pensasse um tanto nessa solidariedade que existe entre os mundos, meus amigos, quanto aproveitamento, quanta alegria, quanta oportunidade de elevação nós poderíamos vivenciar, mesmo estando encarnados, mesmo estando atrelados à vida material. Então a gente vai entendendo, né? Inclusive utilizando a figura dos amigos espirituais, protetores da família, no nosso lar, é uma obra inicial, né? Tem um ponto muito interessante em que há oração coletiva. E aí a gente pensa assim, mas os espíritos, eles oram por eles, né? Não, eles oram por eles e oram por nós também. Porque os familiares, né, esse conceito de família, e o Evangelho fala, formam famílias, aqueles seres que são unidos pela afinidade, pela identidade de projetos, né, de processo, tudo isso. Então, essa esfera familiar nossa, ela continua, gente. Ela continua sempre. E a gente pode perceber isso. O programa é gravado. E nesse mês de fevereiro, nós tivemos o aniversário, né, se tivesse encarnado, do filho, e temos o aniversário da tia Irene, aquela tia mais velha que desencarnou. Ora, meus amigos, eu tenho certeza, pelos momentos que vivenciamos juntos, pelos laços de afeto, que a data é lembrada também na espiritualidade. Embora alguns companheiros digam assim, mas aí o aniversário de quem desencarnou é o dia do desencarne. Tudo bem, a gente lembra. Mas essas datas todas, eu fico olhando tia Irene, foram muitos aniversários, 96 anos, a gente comemorando junto, comemorávamos mesmo, estávamos juntos, com muita alegria, né? Ela sempre com muito carinho, e a gente também com carinho. Então é claro que lembra. Por que eu não posso aproveitar esse dia, especialmente, né, para aquela prece de gratidão, de amor, de amparo, mentalizando até rosas fluídicas, né, flores fluídicas, luminosas, e mandando um buquê lindo ao coração delas, né, porque chega esse carinho, chega esse afeto. E assim também no amparo, muitas vezes apuros dentro da nossa vida, da nossa encarnação, da nossa vida doméstica, eles falam assim, agora não tem jeito. Que tal a gente pedir ajuda a esses espíritos amigos nossos, ao nosso guia espiritual? Porque ele fala aqui, olha só, a pessoa desencarnou, a pessoa sumiu, olha a aflição de ter alguém desaparecido, né? E aí, olha a espiritualidade ajudando a resolver a agonia. Então intui alguém, olha, pega o lenço e manda. É uma forma sutil. Aparentemente, quer dizer, em momento algum, a pessoa vai falar assim, eu ouvi uma voz. Não ouvi uma voz, não. Vou saber uma coisa? Tá tudo muito ruim? Vou tentar com esse lenço para ver se eu consigo alguma coisa. E a pessoa tenta e manda aquele lenço. E aí, a partir dali, todo um trabalho é desencadeado, mas não é de uma forma aleatória. Aquele lenço vai para aquele médium, que naquele momento está ligado a equipe de trabalho, a equipe de trabalho já está notificado, espíritos, amigos, né, interessados em resolver aquela aflição, a caridade do auxílio, vão se intercambiar, vão se comunicar, né? Nós aqui agora temos essa comunicação muito fácil pela internet. A internet do plano espiritual já funciona há muito mais tempo, com muito mais velocidade, com muito mais eficiência. Então, os amigos vão se intercambiar,
vão trazer a resposta, né, para que aquele médium consiga captar. E aí tem a beleza, né, da consolação através da revelação da verdade, daquilo que está acontecendo. E trazendo o quê? Provas, e é quando fala das características físicas e das características emocionais, psíquicas, são provas, assim, excelentes, para que não haja dúvida acerca daquela comunicação. E a gente olha só o médium falando. A gente olha só a habilidade, a possibilidade mediúnica. Mas até assim, se não houver a interferência espiritual, vai ser uma característica anímica, não vai ser mediúnica. Porque a característica mediúnica é espírito e médium. Espírito e médium junto. E isso caracteriza a comunicação. E aí ele vai, né, dizendo: alguém sugere a remessa do lenço para investigações psicométricas. E a solução aparece coroada de êxito. Os encarnados veem habitualmente apenas o sensitivo que entrou em função, mas se esquecem, não raro, das inteligências desencarnadas, que se lhe incorporam à onda mental, fornecendo-lhe todos os avisos e instruções atinentes ao feito. Então isso é algo, não é só para esse momento não, meus amigos, é para ficar para a nossa vida. É para durante toda a nossa vida a gente analisar a influência espiritual nos fenômenos da nossa vida corporal, da nossa vida física. E valorizarmos o cuidado, o carinho dos espíritos para aliviar a nossa dor, para aliviar a nossa inquietação. Então, quantas vezes na hora da aflição, a gente fica para lá e para cá, andando, né? E o pensamento agitado, confuso. E quando vem a solução, não nos lembramos, não nos recordamos de agradecer, de fazer o movimento de gratidão por todos aqueles espíritos que se mobilizaram para que voltássemos à calma. E eu creio, meus amigos, que se a gente trabalhasse mais a gratidão, a nossa movimentação a partir do benefício recebido seria muito mais consciente e mais consistente. A gente teria, assim, uma lucidez muito maior, que quase sempre a gente não tem, em função dessa pressa, dessa agitação, né, daquilo que eu sempre repito, da visão materializada das questões espirituais nos atos mais comezinhos da nossa vida. Vamos pensar, perdi o documento. E daqui a pouco vem à nossa mente a possibilidade, né, de ver uma mala, ou de ver uma estante, ou de ver um local. E a gente chega e fala assim, olha que sorte, hein? A minha, o movimento estava ali. A gente nem percebe os espíritos que se mobilizaram ali para que passasse na nossa lembrança o local em que está, ou então até que fosse, mas sabe uma coisa? Não estou fazendo nada, vou dar uma olhada aí. E aí a gente vai dar a olhada e tem o pleno sucesso, né, daquilo que foi encontrado. Então, gratidão sempre, né? Gratidão sempre. Análise da vida sempre. Nós não estamos reencarnados a passeio. Nós não estamos numa excursão de luxo, né, do planeta Terra. A gente está encarnado para o progresso. E a gente só progride através da observação atenta dos atos menores da nossa vida, através da análise dos fatos e, com certeza, analisando, somando as bênçãos que nos enriquecem a experiência corporal. E são essas bênçãos, né, que são o tônico para que tenhamos coragem, para que tenhamos esperança, para que tenhamos confiança diante dos desafios de aprendizado que a escola abençoada, que é o planeta Terra, nos apresenta a cada momento. Pensemos e reflitamos, meus amigos, sobre isto. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação, Deusa Nogueira.